Olá, eu sou a professora Sandra Costa, sou esteticista, especialista em cosmetologia e sou a consultora técnica em estética da MMO. E hoje a nossa aula vai estar focada no nosso equipamento New Skin 2.0. Nós vamos então, nessa aula, abordar todas as aplicabilidades estéticas do New Skin 2.0. O equipamento New Skin, ele traz junto, né, na mesma plataforma, as tecnologias do eletrocautério, do jato de plasma, e traz também a fotobiomodulação na mesma plataforma, trabalhando com dois comprimentos de ondas diferentes que a gente já vai ver um pouquinho a seguir. Esse equipamento a gente pode direcionar para os tratamentos estéticos faciais e também podemos direcionar para os tratamentos estéticos corporais, alguns deles. Então, ocorre que a gente tem com o equipamento uma diversidade em relação aos protocolos, né, apresentados. Eu vou colocar para vocês a seguir um vídeo para que vocês assistam um vídeo de apresentação do equipamento. Pronto. Como vocês puderam ver, é um equipamento bastante versátil, mas vamos entender a tecnologia que esse equipamento traz para nós. Vamos entender o que que é a tecnologia do eletrocautério e vamos entender também o que que é a tecnologia do jato de plasma, né? Quando a gente fala de eletrocautério, o próprio nome, ele já explica o que a técnica faz. Eletro da eletricidade, cautério de cauterização. A cauterização, ela é como que promover uma queimadura na superfície do tecido. E isso promove ali uma coagulação, né, das proteínas superficiais. Isso gera um determinado calor. Através da corrente elétrica, a gente consegue promover um aquecimento intenso até que se promove ali na superfície da pele uma leve queimadura. Esse princípio ele veio baseado no princípio da eletrocirurgia, né, aonde a gente tem uma corrente elétrica que flui de um eletrodo ativo e aí, através de um eletrodo de retorno, o médico ele consegue ali fazer um corte no tecido e promover a coagulação nesse tecido para que ele possa então ali atingir o efeito cirúrgico específico que ele necessita durante o procedimento. No caso do eletrocautério, existe uma diferença da eletrocirurgia, porque essa descarga de energia elétrica, ela acontece através de uma ponteira metálica. Essa ponteira metálica, a gente encosta na pele e aí então eu tenho ali a descarga dessa corrente elétrica que vai causar uma lesão superficial no tecido. A gente não tem a geração de calor em tecidos profundos, como ocorre no caso da eletrocirurgia. Então, no caso do eletrocautério, ele é um equipamento que tem uma energia elétrica controlada para que essa lesão ela ocorra apenas a nível de superfície da pele. Então, ele é um procedimento que é adequado, no caso, para uso de alguns procedimentos estéticos, né? No caso
da eletrocirurgia para o eletrocautério, houve aí um aperfeiçoamento dessa corrente, para que não ocorresse corte do tecido, apenas a coagulação superficial da pele para promover ali um efeito de uma lesão e assim a gente trazer uma nova pele, como o próprio nome do equipamento diz, né? New skin significa uma nova pele. Então, esse equipamento já tem uma corrente controlada para que a gente trabalhe e atinja apenas tecidos superficiais. Uma outra forma que o profissional tem de controlar esse nível de energia, de controlar o grau da lesão, é através das ponteiras, como vocês podem ver. Cada ponteira, ela leva uma quantidade de energia diferente para o tecido. E aí, gente, quanto maior for a ponteira, menor é a lesão. Por que isso acontece? Porque ocorre uma distribuição dessa corrente, dessa energia elétrica, e aí eu não concentro ela na ponta, né, na ponteira, como é o caso dessas ponteiras menores, e aí eu consigo trabalhar de uma forma bem controlada, removendo apenas camadas bem superficiais da pele. Quando a gente precisa fazer ali um processo inflamatório um pouquinho mais acentuado, mais direcionado, então a gente trabalha com essas ponteiras menores. Por quê? Porque eu concentro a energia elétrica nessa ponta, e aí, quando eu concentro essa energia elétrica, eu consigo fazer uma lesão maior pontuada. Então, ponteiras menores faz lesões maiores, por quê? Porque ocorre ali uma concentração dessa energia no local, promovendo ali a lesão. E quando eu tenho ponteiras maiores, então eu tenho lesões menores, porque ali eu faço uma distribuição dessa corrente elétrica, então dissipando essa corrente tanto a nível de ponteira quanto pele. Então, essa distribuição da energia, ela é feita de acordo com o tipo de ponteira, e o profissional, ele vai poder escolher a melhor ponteira, destinando para o melhor tratamento que ele precisa fazer. Aí ele vai levar em consideração diversas situações, como é o caso de sensibilidade da pele, como é o caso do tipo de protocolo que ele quer desenvolver, certo? Então, quando a gente fala de eletrocautério, a gente fala de uma ponteira, onde eu vou colocar uma energia elétrica, e essa energia elétrica, ela vai ser colocada direto no tecido. E o que é o jato de plasma? O jato de plasma, gente, ele é considerado o quarto estado da matéria. Como que é isso? A gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. E quando a gente tem o superaquecimento do gás, a gente gera ali a questão do plasma. Já é uma tecnologia utilizada aí em muitas coisas na área da eletrônica, como lâmpadas, televisores, né? Mas quando a gente vem trazendo esse processo para nós, a gente utiliza muito isso no que a gente chama de um processo de fulguração, ou seja, eu vou colocar uma descarga e aí eu vou gerar um faiscamento. Como que eu vou gerar esse faiscamento? Esse faiscamento ele acontece porque a passagem de um gás, que no caso é o oxigênio, é o ar, ele vai ser ionizado, gerando ali naquele momento a descarga elétrica. Então, quando a gente fala de plasma, eu preciso de ter um gás para ser um condutor da corrente elétrica. Diferente do eletrocautério que eu coloco direto na pele aquela corrente elétrica, tá? Então, existe essa diferença. Então, se vocês observarem aqui o slide, ó, em processo de fulguração, uma descarga de faísca é gerada. Para gerar essa descarga de faísca, o ar, que contém elétrons livres, absorve uma quantidade dessa energia e passa a conduzir a corrente elétrica. E aí, então, gera ali essa descarga no local de uma forma mais precisa, né? Diretamente no local onde eu quero tratar. Então, quando eu falo jato de plasma, eu falo que eu vou promover um cautério também. Só que, por que que eu vou promover um cautério? Porque essa descarga, esse faiscamento, ele vai promover uma lesão também no tecido. Só que a diferença é que essa lesão, ela vai ocorrer pela passagem da corrente elétrica sendo conduzida através do ar, que é ali o oxigênio. E com isso, o ar é ionizado e aí gera, então, torna-se ali um plasma. Tá certo? Então, existe uma diferença, gente, quando a gente fala eletrocautério, corrente elétrica direto sobre o tecido, e quando eu falo
Jato de plasma, eu trabalho com faiscamento, aonde eu tenho esse faiscamento acontecendo, sendo gerada essa descarga de faísca através da ionização, né, do ar, e aí esse ar que está ionizado, ele passa a conduzir a corrente elétrica, gerando ali essa descarga, e aí a gente tem o plasma, aonde vai promover também uma lesão no tecido. É muito importante que a gente entenda que, independente da gente trabalhar com a tecnologia do eletrocautério ou trabalhar com a tecnologia do jato de plasma, ambas as tecnologias, elas vão promover uma lesão no tecido com o intuito de uma renovação celular para que eu tenha ali a melhora de algumas disfunções da pele, tá certo? Então, para gerar o plasma, a gente tem que ter um potencial de transmissão de energia diferenciado. Então, quando a gente fala lá no New Skin que eu vou trabalhar com eletrocautério, então que eu defino o que é eletrocautério, o equipamento entende e direciona você a uma corrente elétrica que você vai ter que encostar essa ponteira no tecido, e aí você vai fazer ali o seu procedimento através da ponteira que você vai escolher, tá certo? E quando a gente coloca lá que a gente vai trabalhar com o plasma, então o equipamento ele tem uma mudança ali na tensão da energia, e aí essa mudança de tensão vai promover ali, então, a geração desse faiscamento para a gente ter ali a questão do plasma nesse trabalho. O que é muito legal é que esse equipamento consegue fazer isso utilizando apenas uma única caneta, né? Ocorre ali uma geração ali da mudança de tensão e aí a gente tem tanto eletrocautério quanto plasma utilizando uma única caneta, tá? Então esse é um grande diferencial. Bem, uma vez entendidas as tecnologias, para quais tratamentos eu vou poder direcionar essa tecnologia? A gente pode direcionar tanto o eletrocautério quanto o jato de plasma, tá, gente? Porque o eletrocautério e o jato de plasma vão promover uma lesão no tecido. E aí o profissional, com a sua habilidade, ele vai lá definir qual o melhor, né? Qual a melhor técnica para ele fazer esses protocolos. Claro que existe uma sugestão de protocolos, que inclusive está disponível para download no site da MMO, quando vocês entram na parte lá na aba dos equipamentos, entra na aba New Skin, então lá vocês podem encontrar um caderno de protocolos, onde tem uma sugestão desses protocolos para serem baixados. E aí, através desses protocolos, ali você tem um direcionamento das potências e o que você pode utilizar, principalmente para quem ainda não tem habilidade, está iniciando o seu trabalho com o eletrocautério ou jato de plasma. Mas existem os protocolos que podem ser direcionados para despigmentação da pele, e quando a gente fala de despigmentação da pele, a gente está falando das micropigmentações, que são depósitos de pigmentos colocados no tecido, e aí existem os fatores que devem ser avaliados, né? Quando a gente fala de, vou tirar uma micropigmentação. Então, o profissional, ele vai avaliar o tipo de pigmento, a profundidade do pigmento, o grau de sensibilidade da pele que a gente está falando, para que ele possa ter sucesso nesse protocolo, aonde ele vai fazer a despigmentação da pele através do jato de plasma ou do eletrocautério. Um outro tipo de manchas que nós podemos remover são as manchas senis e as manchas solares. Essas manchas senis são manchas que provêm do envelhecimento da pele. São manchas que ocorrem por degradação mesmo do meio celular, e aí ocorre ali uma, vamos dizer assim, uma hipertrofia na nossa célula chamada melanócito, e aí a gente passa a produzir ali um pigmento que sofre uma degradação, gerando as manchas senis. Normalmente, essas manchas senis, elas se encontram muito mais em colo, na parte do colo, em mãos, elas são provenientes do acúmulo da exposição solar, né? E isso é um tipo de mancha que a gente pode trabalhar com o eletrocautério. Só que quando a gente fala de manchas, é muito importante que o profissional também, ele amplie aí a sua pesquisa, o seu conhecimento na ficha de uma avaliação mais profunda, porque, por exemplo, quando a gente fala de cautério ou plasma, a gente gera muito calor. Então, tem tipos de mancha que, quando eu gero calor, eu posso sofrer ali um efeito rebote.
eu posso trazer para essa pele um aumento dessa mancha. Por isso que é importante que cada profissional avalie bem se a tecnologia serve para trabalhar determinados tipos de manchas. Então, há as contraindicações, manchas, por exemplo, provenientes de processos onde já houve uma inflamação, que são as pigmentações pós-inflamatórias, os melasmas, que são manchas muito sensíveis ao calor, às vezes manchas que envolvem algum problema hormonal que possa estar trazendo essa mancha na pele. Então, você profissional, sempre que vai pensar em trabalhar e tratar uma mancha, sempre tem que entender qual é a razão, a causa dessa mancha, para que você trate com a tecnologia correta e você tenha sucesso no tratamento, né? A gente já pode colocar que, por exemplo, em tratamentos de remoção superficial das manchas relativos a manchas de mãos, por exemplo, é um sucesso muito grande, né? Porque a gente sabe que é um tipo de pigmento que quando a gente remove com essa abrasão, ele não sofre um efeito rebote. Então, tá aí essas dicas para vocês, né? Uma outra técnica que a gente consegue fazer, tanto com o plasma quanto com o cautério, é o peeling elétrico. O peeling elétrico, através das ponteiras maiores, a gente consegue promover uma renovação celular superficial. A gente promove um peeling. O que é um peeling? A palavra peeling significa descamar, significa tirar parte do tecido. Então, a gente vai fazendo uma abrasão, aplicando essa ponteira no sentido de vai e vem na pele, né? Fazendo o modo que a gente chama varredura, e aí a gente consegue remover parte do tecido. Essa parte é uma parte muito superficial, isso vai promover ali uma oxigenação, uma nutrição na pele, né? Porque conforme a gente vai passando essa ponteira, a própria corrente elétrica, ela vai promovendo um leve aquecimento na pele. Isso faz com que ocorra ali um aumento da circulação local. E quando a gente tem aumento da circulação, gente, a gente tem nutrição no tecido, porque a gente leva sangue para a superfície da pele. E aí a gente consegue também melhorar a oxigenação das células superficiais. Essa tecnologia, ela é muito utilizada como preparo de pele, tanto para procedimentos mais agressivos, quanto para procedimentos normais do dia a dia da clínica, como a limpeza de pele, como o caso das revitalizações. A gente pode usar essa tecnologia do peeling elétrico e o peeling de plasma para melhorar a permeabilidade da pele com relação a ativos que a gente vai utilizar. Uma outra técnica que também a gente usa em termos de protocolo é o rejuvenescimento da pele. O que é o rejuvenescimento? A gente vai trabalhar os efeitos do envelhecimento, que é a flacidez, linhas de expressão, né, as rugas, que são a parte que eu acredito ter um efeito, o melhor efeito dessa tecnologia, né? Por quê? Porque através da gente gerar ali, colocar uma inflamação no tecido, a gente vai induzir um processo inflamatório, gerando ali, obrigando a nossa pele a um reparo tecidual. Quando a gente fala de reparo tecidual, a gente vai fazer uma lesão, para daí a nossa pele, com a sua capacidade de autorreparo, ela vai regenerar, né? Ela vai reparar aquele tecido, aquela pele onde a gente queimou. Então, isso, gente, é um efeito muito positivo quando a gente trabalha, principalmente as linhas, né, da flacidez e as rugas, né? E é uma tecnologia que a gente também pode utilizar nas estrias. Então, a gente pode utilizar a parte do peeling elétrico para trabalhar as estrias. Nós não recomendamos que nas estrias a gente trabalhe os pontilhados com as menores ponteiras. Por que a gente não indica? Porque a estria, ela é um tecido, é um rompimento das fibras elásticas. O nosso organismo por si, quando ocorre uma estria, ele já instala ali um processo inflamatório, onde naquele tecido vai ocorrer como um processo cicatricial. Então, a gente vai trabalhar o estímulo do local para promover ali uma melhor vascularização e oxigenação, para a gente aumentar a renovação celular e estimular o colágeno associado aos produtos especiais que o mercado oferece para estrias. Mas essa parte da renovação celular e da permeação de ativos no tratamento gera efeitos bastante eficientes. E uma outra situação, um outro tipo de protocolo que a gente pode usar é nas cicatrizes. A gente trabalha com eletrocautério ou jato de plasma nas cicatrizes que a gente chama atrófica.
não nas cicatrizes hipertróficas. Trabalhamos nas cicatrizes atróficas porque o processo inflamatório, ele vai induzir ali a formação de colágeno. Então, por exemplo, onde a gente tem uma depressão, como é o caso da acne, algumas lesões de acne, promove aquele buraquinho na pele, né? Então, a gente, através da tecnologia do eletrocautério, a gente consegue estimular a produção de um colágeno para nivelar essa pele, produzir ali novas fibras, para que então a gente feche esse local. Então, cicatrizes, onde eu tenho uma depressão no tecido, a gente consegue trabalhar muito bem com essa tecnologia, tanto do jato de plasma quanto do eletrocautério. E aí, gente, só com isso que eu falei, existe uma amplitude aí muito grande que a gente pode abrir de protocolos a ser desenvolvidos, levando em consideração essas questões, né? Que são as técnicas que a gente pode fazer utilizando o New Skin, tanto na questão do plasma quanto do cautério. E como que funcionam as ponteiras? As ponteiras, gente, acompanha 9 ponteiras do equipamento. Então, essas ponteiras que vocês estão vendo aqui, que inclusive essa tabela é uma tabela que consta do material do caderno de protocolos, que está disponível para download no site. A ponteira, por exemplo, L, a ponteira C, a ponteira G e a ponteira M, são ponteiras que a gente tem de tamanhos maiores. São ponteiras que, conforme as indicações aqui, podem ser utilizadas em todos os fototipos. Fototipos, cores de pele, né, gente? Então, a gente pode usar desde uma pele mais clara até uma pele mais escura, que são os fototipos de 1 até o fototipo 6. Então, quando a gente fala sobre os fototipos, as ponteiras L, C, G e M são ponteiras que estão liberadas para esses fototipos. Elas promovem um peeling superficial, podem ser utilizadas para preparo de pele para procedimentos estéticos diversos, tanto na parte do facial quanto na parte do corporal. A ação que essas ponteiras têm é estimular a renovação celular, promover a melhora da circulação e oxigenação da pele, e isso intensifica os nossos resultados, inclusive aumentando a permeabilidade de ativos que a gente pode utilizar após o uso dessas ponteiras. Essa é uma observação importante que eu quero fazer para vocês. Quando a gente trabalha com a ponteira L, C, G e M, a pele ela tem que estar completamente seca. Então, a gente faz o procedimento para que a corrente elétrica tenha sua ação, e aí, depois que eu terminei meu procedimento, eu posso usar diversos tipos de cosméticos, como é o caso dos hidratantes, os revitalizantes, a gente tem ativos, máscaras, por exemplo, clareadoras, e uma série de produtos que o mercado disponibiliza, que a gente pode colocar nesse tratamento pós o peeling elétrico para que eu tenha resultados melhores. Inclusive aqui na tabela mostra, ó, o modo como a gente pode trabalhar com essas ponteiras. A gente tanto pode trabalhar no modo varredura, quanto a gente pode trabalhar no modo pontual. Varredura é deslizando a ponteira sobre a pele, e o modo pontual é quando eu pontuo com as ponteiras menores. Eu encosto e tiro, né, da pele, e assim sucessivamente. Tá? Então, essas 4 ponteiras, elas estimulam a pele sem promover agressões profundas. Elas não desencadeiam um processo inflamatório profundo. Elas podem ser usadas em intervalos menores de sessão. Dependendo do tipo de pele, do tratamento que você vai fazer, essas ponteiras podem ser utilizadas até de forma semanal. E isso, gente, facilita o processo, aumenta, intensifica os teus resultados e te dá uma amplitude de protocolos. Já quando a gente fala das ponteiras P, PP, XP e ultrafina e a ponteira curva, que também são ponteiras que acompanham o tratamento, essas ponteiras, elas já são destinadas a promover um processo inflamatório. Então, como vocês podem perceber, ela já tem restrição de fototipo. Por exemplo, essas ponteiras, elas normalmente podem ser utilizadas em fototipos de 1 a 3, ou seja, em peles mais claras. Por que que a gente tem esse cuidado?
Porque pessoas que têm peles de fototipo 4 ao fototipo 6, por exemplo, são pessoas que têm tendência à hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, quando você inflama a pele, pode ocorrer, não é que vai, né? Mas pode ocorrer ali uma hiperpigmentação. E nós, como temos aqui uma miscigenação racial muito grande, a pele brasileira ela já mancha com muita facilidade. Então, cabe ao profissional ter esse cuidado com relação à restrição de fototipo de acordo com o grau da lesão que ele vai causar. Então, se vocês notarem, a ponteira P, por exemplo, ela é uma ponteira que promove uma cauterização superficial, é uma cauterização superficial leve, induz um processo inflamatório de acordo com a intensidade que você vai colocar no equipamento, e isso tanto pode ser no plasma ou no eletrocautério, tanto faz a modalidade que você vai usar. E o modo de operar essa ponteira é somente no modo pontilhado, tá? A gente não trabalha no modo varredura com esse tipo de ponteira. Assim também funciona a PP. A ponteira PP, ela causa uma cauterização superficial média, a XP, uma cauterização superficial intensa, a ultrafina também. Agora, a ultrafina, ela é uma ponteira destinada não ao eletrocautério, ao jato de plasma, como vocês podem ver aqui, ó. Por quê? Ela é uma ponteira que parece uma agulha. Então, com ela, a gente concentra uma quantidade de energia em tensão diferenciada, e aí, no caso, a gente consegue ali a formação do jato de plasma. Tá? Então, aqui, gente, essa tabela, ela nos ajuda a nos direcionar com relação a qual ponteira eu vou usar, com qual objetivo do tratamento que eu vou fazer. O importante é vocês entenderem que ela é uma ponteira, tanto faz da P até a ponteira curva, elas promovem uma agressão no tecido, elas desencadeiam um processo inflamatório e precisam ser usados com intervalos maiores entre as sessões. Por quê? Porque a gente tem que obedecer o tempo de reparo tecidual. Isso todo profissional tem que guardar consigo. Se eu faço hoje um pontilhado, um lifting de pálpebras, por exemplo, ou eu vou trabalhar uma ruga específica, eu só posso promover uma lesão nesse mesmo local depois que a lesão que eu provoquei primeiro estiver completamente restabelecida. Em média, isso dura de 21 a 30 dias, mas depende da condição da pele, esse período pode ser maior. Cabe ao profissional fazer essa avaliação se a pele tem condição de fazer um segundo eletrocautério ou um segundo jato de plasma no mesmo local, sem incidir em intercorrência em função da pele não ter sido totalmente autorreparada. Tá? Então, assim, não existe uma regra certinha. Normalmente, o período é até 30 dias, normalmente, tá? Mas isso pode ser mais devido aos tipos de pele. E hoje, né, vamos combinar que, devido a uma série de fatores, as pessoas têm tido muita hipersensibilidade da pele, né? Mas quando a gente fala que essas ponteiras elas promovem uma lesão, elas induzem a um estado inflamatório, é porque a gente faz a lesão, aí essa inflamação ela vai forçar esse reparo no tecido, conforme eu já falei anteriormente. E aí, esse forçar o reparo, ele vai gerar ali um aumento de colágeno, elastina, as fibras de sustentação da pele, reticulina, produção de novo ácido hialurônico, e isso dá um efeito de rejuvenescimento e lifting muito importante. É um recurso que a gente utiliza para trabalhar toda essa parte de rejuvenescimento. Só que quando a gente faz esse processo inflamatório, é importante que o profissional obedeça essas 3 fases da inflamação, que é a primeira fase, é a fase da injúria. É a fase onde a nossa pele, ela começa a se defender daquilo que está sendo o processo da lesão. Então, no início, as primeiras 48 horas, é muito natural que a pele tenha edema, eritema, ardor, que são os efeitos do processo inflamatório. Então, o cliente tem que estar ciente de que quando eu promovo um cautério sobre o tecido através do eletrocautério jato de plasma, é normal que a pele fique inchada,
É normal que a pele fique avermelhada, é normal que a pele fique sensível. Quanto tempo a pele vai ficar assim? Em média, 48 horas. Então, durante uns 2 dias, a pessoa vai sentir esse efeito. É importante que o profissional oriente o seu cliente nesse período a ter cuidados especiais com a pele dele nos tratos do home care. Então, a não utilizar água quente, não colocar nenhum tipo de substância que possam aumentar ali essa inflamação, como o uso de sabonetes com ácido, aplicar qualquer tipo de ácido na pele nesse período. É necessário que o seu cliente tenha cuidados especiais com relação à proliferação bacteriana, né? Hoje é muito normal que os clientes tenham os pets, né, os bichinhos em casa, mas tem que ter cuidado para não encostar, né, não, o cachorrinho não lamber ou algo do gênero. Então, essa orientação é importante que você, profissional, dê para o cliente. Nesse material que a gente disponibilizou no site, lá no final da apostila de protocolos, tem lá as orientações home care, que são os cuidados que você tem que orientar o seu cliente para que ele tenha um reparo tecidual eficiente, né? Que ele não corra riscos ali de aumentar uma inflamação e você, profissional, perder esse controle. Então, vamos lá. Durante as primeiras 48 horas, é muito importante que o seu cliente não utilize nenhum tipo de substância que possa inflamar a pele. Inclusive, eu suspendo até o uso do filtro solar. Eu coloco para utilizar esse produto depois desse processo inflamatório, para não correr o risco ali de que nenhum produto possa ocasionar ali numa irritação desse tecido, tá? Então, é por simplesmente esse motivo, apenas um cuidado. Quando a pele sai das 48 horas, ela entra nessa fase aqui, que é essa segunda fase que vocês estão vendo, chamado proliferativo. Olha na imagem que aqui, a primeira fase da injúria é quando ocorre ali o processo da ferida. Nessa segunda fase, a gente já percebe que a pele, ela está trabalhando para reparar essa ferida. Nessa fase aqui, que é depois que passou a injúria, a nossa pele, ela começa a buscar todos os recursos que ela tem para promover ali o fechamento dessa ferida. Quais são os recursos que essa pele tem? Então, é buscar a produção do colágeno, elastina, reticulina, né? A nossa camada superficial da pele vai começar a produzir uma queratina, e nesse momento, a pele ela vai buscar o máximo de nutrientes possível para que ela possa se autorreparar sem ocorrer nenhum processo errado nesse caminho que possa gerar ali uma intercorrência, como uma mancha ou um processo cicatricial irregular. Então, gente, é importante que nesse período você oriente o seu cliente a hidratar bem a pele com uma substância adequada ao tipo de pele. É importante que ele use um nutricional, como uma vitamina C, um ácido hialurônico. São substâncias que são muito bem-vindas nesse processo, nessa fase proliferativa. Por quê? Porque isso vai dar uma base para a sua pele, para a pele do seu cliente, a produzir ali as substâncias de uma forma mais segura, por assim dizer. E isso vai ocorrer durante 15 dias. Depois de 15 dias, gente, o que a pele tinha que produzir de colágeno naquele procedimento, ela já produziu. Para onde ela vai? Ela vai para a fase da chamada maturação. O que é a maturação? É onde a pele, ela substitui aquele colágeno que foi produzido de uma forma emergencial, nesse período proliferativo, por um colágeno mais novo, um colágeno sedimentado. E esse colágeno é o colágeno mais duradouro. E isso vai acontecer nessa fase final, que vai de 21 a 30 dias. Por isso que é importante que você não faça o procedimento agressivo antes de completar esse período total, certo? Porque a pele esteja completamente regenerada antes de você fazer um processo de lesão. Claro que nesse caso, a gente está se referindo às ponteiras menores, aonde a gente faz os processos de pontuação, aonde a gente gera ali o processo inflamatório, tá? Todo esse percurso, ele não serve para as ponteiras maiores, que só promovem um peeling superficial.
Tá certo? Então, observem isso para que vocês não errem na orientação. Muitas vezes o cliente faz um procedimento, mas se ele vai embora sem ter uma orientação do melhor produto que ele tem que usar, de como ele vai higienizar a pele dele, os cuidados que ele tem que ter em casa, você pode ter ali um processo inflamatório que você perca o controle dele e aí o cliente retorna, às vezes, não com o resultado que você gostaria que ele tivesse. Uma outra situação importante, eu já citei aqui, mas vou repetir para vocês, que é o cuidado da avaliação do fototipo e os tipos de pele. Hoje a gente tem que ter esse cuidado especial, porque as pessoas, elas estão com problema de imunidade, nós passamos por processos onde o uso contínuo da máscara gerou aí em algumas pessoas algumas sensibilidades, então precisa avaliar as questões dos tipos de pele e as condições que as peles estão, e os fototipos, né? Então, a gente tem que olhar a origem racial, possibilidade que essa pele tem, uma medicação que uma pessoa possa estar tomando que possa interferir ali no processo inflamatório. Todas essas questões, elas são relativas à ficha de avaliação, né? Tem que constar da ficha de avaliação tudo ali para que você erre no momento em que você vai fazer o atendimento. Não dispense de forma nenhuma a ficha de anamnese, tá? Porque nesses processos de lesão, a responsabilidade é de cada profissional para avaliar e entender se a indicação da pele é correta para aquele momento, ou se a pele necessita de um preparo para que seja feito um eletocautério ou um jato de plasma. Isso cabe a cada profissional de forma diferenciada, ok? Uma outra situação do New Skin, que é muito importante, faz desse equipamento um grande diferencial no mercado, é o fato dele ter as luzes para se fazer a fotobiomodulação desses processos inflamatórios e reparo de tecido através da luz. A luz, gente, é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda, ele está dentro do intervalo onde o nosso olho pode ver. Observe aqui nessa figura, por exemplo. Deixa eu trazer aqui o meu cursor. Com dificuldade aqui. Para que vocês vejam como que tem essa coloração. A gente só tem um ponto que a gente enxerga a luz, que vai da luz azul até a luz vermelha, né? Que é o intervalo de comprimento de onda que o nosso olho é capaz de enxergar. Tudo que está abaixo de 400 nanômetros, gente, é a medida da luz. Observe que quando a gente está falando da luz aqui achei o cursor, ó. Aqui a gente está falando da luz azul, né, da luz violeta, a luz azul, dos 400 até os 500 nanômetros, a gente tem aqui uma variação da cor dessa luz. Depois dos 500 nanômetros, até uns 550, mais ou menos, a gente enxerga a luz verde. Posteriormente a isso, a gente já enxerga a luz âmbar, a luz laranja, e acima de 600 nanômetros, a gente já começa a enxergar a luz vermelha. Acima de 700 nanômetros, a gente já não enxerga mais esse comprimento de onda, nós não somos capazes, que é a luz infravermelha. Observando essas questões e trazendo esse conhecimento aqui para a pele, o que a gente pode perceber? Que quando a gente fala da luz azul, por exemplo, ela é uma luz que só trabalha a superfície da nossa pele, porque ó, ela está dentro de um comprimento de onda que ela não tem capacidade de penetração até camadas profundas da pele. Só que quando a gente fala, por exemplo, da luz âmbar ou da luz verde, ó, a luz verde, por exemplo, ela já atravessa o que a gente chama da junção dermopidérmica. Então, quando a gente coloca aqui, ó, que essa luz, ela trabalha o processo regenerativo nessa camada da pele, a gente vai ter todos os benefícios a nível de reparo tecidual numa parte muito importante da nossa pele, que é justamente a junção da nossa derme com a nossa epiderme. Quando vocês observam aqui, por exemplo, a luz vermelha, ela já é uma luz mais profunda. Ela tem um comprimento de onda, o comprimento dela é maior, então a gente consegue ver que ela atinge até a nossa derme reticular. E ali, nessa camada da pele, principalmente, a gente tem os nossos vasos sanguíneos, linfáticos, terminações nervosas, elas estão aqui nessa camada da pele. E
Aqui, essa luz que vocês estão vendo preta, que na verdade não é preta, né? Porque a gente não consegue enxergar a luz infravermelha. Ela vai atingir camadas mais profundas até o nosso tecido adiposo e às vezes até mais do que isso. Então, com essa combinação de luzes, entendendo onde cada luz atua, é que a gente consegue, através da luz, direcionar para tratamentos, como é o caso do envelhecimento, flacidez, manchas, né? A gente consegue colocar a luz para controle de processo inflamatório, no caso da reparação do tecido, né? Então, onde envolve funções celulares. É muito comum, por exemplo, a gente trabalhar a luz vermelha em processo de pós-microagulhamento, pós-eletrocautério, limpeza de pele, radiofrequência, a gente utiliza muito a luz em pós-operatório. Então, nesse contexto, nessa situação, a gente enxerga que a fotobiomodulação, ela interage com a nossa pele e ela acelera esses processos de forma segura. E aí, todos os procedimentos estéticos, a gente pode direcionar a luz de acordo com a sua necessidade. Falando do nosso equipamento, do New Skin, qual é a luz que acompanha? A luz vermelha e a luz verde. A aplicação da luz vermelha, ela vai nesse comprimento de onda de 660 nanômetros e a luz verde nesse comprimento de 530. Então, voltando aqui para a pele, só para a gente lembrar, a luz verde, ela trabalha nosso tecido epidérmico e junção derme epidérmica, e aqui parte da nossa derme chamada papilar. Já a luz vermelha, ela atinge já tecidos mais profundos, chegando até a nossa derme reticular. Quando a gente pensa em luz, só para vocês entenderem, o nosso organismo, ele já é preparado, ele já foi constituído, preparado para absorver luz. Através de substâncias chamadas cromóforos, o nosso organismo, eles absorvem a luz e transforma essa energia luminosa numa energia química que o nosso organismo utiliza para elevar o nível de ATP celular. O que é isso, Sandra? ATP celular. O ATP celular é o nível de energia das células. Então, as nossas células, diante da luz, elas conseguem absorver essa luz e trabalhar com mais vigor, né? Para produzir substâncias ou controlar situações específicas. No caso da luz vermelha, a gente utiliza por quê? Porque ela faz a ativação da remodelação do colágeno, mas ela possui um efeito importante da biomodulação da ação inflamatória e uma ação analgésica. Então, quando a gente utiliza a luz vermelha logo após o procedimento que a gente fez inflamatório, a gente não vai tirar a inflamação, não, gente. A gente só vai controlar essa inflamação para que ela não tenha um efeito rebote. Isso é muito importante, por isso que essa luz já está na mesma plataforma e eu tenho que usar essa luz imediatamente após eu ter feito o procedimento do eletrocautério ou do jato de plasma. Por quê? Porque isso, para você profissional, vai ser não é que, eu vou usar a luz, então não vou ter nenhuma intercorrência. Não é isso, porque a gente, quando lidar com pele, né? Mas você vai evitar, você vai colocar ali, aumentar as suas chances de realmente não ter nenhuma intercorrência. Tá? Então, é bem indicado pós-cautério, é bem indicado pós-jato de plasma. E no caso da luz verde, ela é uma luz que penetra até a junção dermopidérmica, então ela vai até essa junção, que é a junção dermopidérmica que fica praticamente comprometida quando a nossa pele sofre um processo de queimadura, que é o caso do eletrocautério e jato de plasma, a nossa pele sofre uma queimadura, ela tem uma atuação importante ali para a nutrição ali dessa epiderme, para que a gente trabalhe esse reparo tecidual de uma forma eficiente. Essa luz, ela já tem estudos onde foram utilizada a luz para trabalhar peles com fotodanos e também em peles queimadas. Ela já tem estudo em peles queimadas. Também promove a cicatrização das feridas, aumentando esse processo proliferativo, que é aquela fase proliferativa que a gente viu da inflamação, melhorando ali, acelerando o processo de cicatrização. Então, a luz, tanto vermelha quanto verde, é para a gente usar logo após a gente termina o procedimento,
mas eu posso repetir o uso dessa luz no terceiro dia, no sétimo dia, depois nos 15 dias. Eu posso estar trazendo o meu cliente, meu paciente de volta para a clínica para fazer um processo de revitalização nessa pele e aí utilizar a luz como um dos meios para melhorar ali o nível de energia celular e melhorar o reparo tecidual, tá? Então, é importante que a gente faça o uso tanto da luz verde quanto da luz vermelha. Tudo isso, ó, gente, é bem indicado no pós-procedimento de 3 a 7 dessa luz. Vocês vão ver essas instruções no caderno de protocolo, tá? Porque daí fica assim, né? Mas quanto de luz, quantos joules eu vou colocar? Isso vocês têm que olhar lá no caderno de protocolos, que vai estar especificado a quantidade que vocês têm que usar para cada protocolo que vocês vão fazer. Claro que inicialmente, como eu falei, esses protocolos são sugestões apenas, e cada profissional, de acordo com o seu conhecimento, ele pode aumentar ou diminuir as doses que estão lá estipuladas nos protocolos, para ele adequar a situação do seu cliente ali, cada um no seu ambiente clínico, tá? Bem, vamos então agora entender quais são as aplicabilidades que a gente tem estéticas com relação ao uso do novo equipamento do nosso New Skin 2.0, tá? Então, aqui é só para vocês conhecerem, né? Ele tem a chave de tensão bivolt, essa aqui é a parte traseira do equipamento, né? Então, aqui eu tenho a caneta de fototerapia. Nessa caneta eu libero tanto a luz verde quanto vermelha também, gente, na mesma caneta, tá? Ele tem agora um display, ele tem o display touchscreen, né? E tem toda uma programação que eu vou mostrar para você. E aqui essa é a caneta que tanto faz o eletrocautério quanto o jato de plasma. E o bem legal é que o controle da emissão da corrente, ele se dá na própria caneta. Então, é muito seguro para você, profissional, se você precisar parar a corrente imediatamente, né? Você não precisa levar a sua mão até o equipamento. Você controla isso, a emissão da corrente e o pausar da corrente na própria caneta, tá? Então, aqui é uma demonstração de como a gente coloca, né, a ponteira. Então, essas ponteiras, elas vão ser aqui rosqueadas, a gente vai sentir até onde vai. A única ponteira que tem uma forma diferente de colocar é a ponteira ultrafina, que mais adiante eu mostro para vocês, tá? Quando você liga o equipamento, ele vem de fábrica com uma senha, né? E aí a gente coloca a senha para liberar a tela inicial. Essa senha de fábrica que ela vem, vocês podem mudar. E aí aqui, ó, eu tenho a opção jato de plasma, eu tenho a opção eletrocautério, eu tenho a opção modo assistido. O que que é esse modo assistido? São protocolos, gente, que já estão pré-programados no equipamento para você desempenhar, quando principalmente a gente fica na dúvida de qual a potência, qual o tempo que eu vou utilizar para desenvolver cada protocolo. Então, aqui eu tenho mais de 20 protocolos já gravados no equipamento, já sugerido ali quais são as potências e a técnica que você pode utilizar. E aqui eu tenho a quarta situação, que é a caneta de fotobiomodulação, que tanto eu posso utilizar a luz verde, quanto eu posso utilizar a luz vermelha. Quando a gente escolhe a opção jato de plasma, ele abre essa tela aqui para a gente. E aqui o profissional vai definir qual a potência, qual o tempo e qual o modo da corrente que ele vai usar. Qual que é esse modo da corrente? Eu posso usar no modo contínuo, eu posso usar, gente, o modo pulsado. O modo contínuo é quando a corrente fica o tempo todo saindo na ponta da caneta lá. Eu encosto lá e eu tenho a corrente num fluxo contínuo. Quando a gente usa o modo pulsado, o que que acontece? Ele vai abrir esse tempo de pulso. O que que é o pulso? Ele libera a corrente e segura. Isso tanto acontece no jato de plasma quanto no eletrocautério. A tela é a mesma, tá, gente? A forma de trabalho é igual. Então, o pulsado, eu vou definir se eu quero que essa corrente ela libere 1 segundo e segura 1 segundo, se ela quer que ela libere 2 segundos e segura 1 segundo, aí cada profissional ele vai atuar de acordo com a sua necessidade ali. Mas, na verdade, essa função pulsado, ela existe
porque a gente consegue definir o tempo exato de liberação, tempo on, e o tempo off, ou o tempo que está segurando aquela corrente. Isso dá para fazer um pontilhado mais específico, a gente consegue trabalhar aqui, por exemplo, um lifting de pálpebra de uma forma mais segura, utilizando o modo pulsado. Claro que cada profissional, de acordo com a sua habilidade, de acordo com o seu conhecimento, ele tem alternativa, por isso que está aí, de usar ou não o modo pulsado ou o modo contínuo, tá? Isso é uma opção a mais que o equipamento traz para você, profissional, para trabalhar com uma segurança, tá? Aqui a gente tem o modo assistido. Quando clica no modo assistido, ele abre essa tela que vocês estão vendo aqui, ó, protocolos pré-definidos e meus protocolos. Nos protocolos pré-definidos, ele já vai mostrar para vocês aqui, ó, as opções de protocolo. Cada vez que você clica numa opção de protocolo, como é o caso aqui, a gente clicou aqui, né, em pálpebra superior, ele já vai dar a sugestão de qual a potência que você pode trabalhar. Gente, isso é uma sugestão que o equipamento traz, tá? Já pré-definido. O profissional pode aumentar um pouco, ou diminuir um pouco, ou sair do modo assistido e operar o equipamento de forma personalizada. Isso vai depender de você, profissional mesmo, tá? Então, aqui é uma pré-definição de parâmetros para auxiliar você, profissional, a iniciar o seu trabalho. E se você clicar em meus protocolos, ele vai abrir essa página aonde você pode colocar aqui 6 protocolos, você mesmo pode montar 6 protocolos personalizados seus, para você já deixar gravado aqui. Bem, as indicações e o uso das ponteiras, elas são bem diversificados. A ponteira L, por exemplo, ela é uma ponteira que a gente pode utilizar ela nesse formato aqui, como vocês estão vendo, no modo chamado varredura. São movimentos leves que a gente faz, movimentos curtos, desculpa, sempre respeitando ali a sensibilidade individual de cada pessoa. É muito importante que a pele esteja sempre limpa, sempre seca para fazer esse procedimento, sem a utilização de nenhum produto em conjunto com o procedimento de forma simultânea. A utilização de substâncias cosméticas, elas podem ser feitas depois que a gente terminou o procedimento. Por quê? Eu estou fazendo ali uma abrasão por corrente elétrica. Qualquer contato, qualquer produto que possa dissipar essa corrente, eu não vou ter o efeito do eletrocautério ou do peeling, propriamente dito, que eu estou trabalhando, tá? Então, o uso de máscaras, hidratantes, sérum, gel revitalizante, a gente sempre utiliza depois que faz o procedimento. E também, gente, tomem um certo cuidado com o uso de agentes agressivos. O que são agentes agressivos? A combinação desse procedimento com produtos que têm peelings, por exemplo, peelings químicos, porque isso pode provocar um dano na pele. Um agente químico, alergênico, ou um peeling que pode promover uma abrasão na pele, eles podem intensificar uma inflamação e até provocar ali uma queimadura. Então, tomem um certo cuidado, façam uma avaliação de forma correta para gerar. Normalmente, os revitalizantes, os hidratantes, né? Os produtos que são clareadores nas bases de sérum são muito bem indicados no pós-procedimento, tá? Com a ponteira L, né? A ponteira C é uma ponteira que a gente destina aqui justamente para áreas menores, áreas mais arredondadas, né? Então, como por exemplo, o orbicular dos olhos, orbicular da boca, aqui esse contorno do nariz, a gente pode utilizar na volta aqui da orelha. Então, ela é um tipo de ponteira que ela se adapta muito bem a esse tipo de região, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Lembrando, novamente, que essa é uma grande oportunidade que a gente tem para revitalizar. Inclusive, essa ponteira C é uma ponteira muito boa que a gente trabalha nos procedimentos, por exemplo, de clareamento de olheiras. Então, a gente faz esse processo todo aqui, ó, na volta, para depois eu poder aplicar produtos específicos que têm ação clareadora das olheiras, né? Então, a gente consegue resultados muito, muito bons. E também eu posso aproveitar essa oportunidade para revitalizar essas áreas
mais específicas, por exemplo, uma pessoa que fuma, aonde ela tem ali o que a gente chama de código de barras, né? A gente pode trabalhar esse efeito ali de revitalização nessas áreas, tá? Isso auxilia bastante no processo aí de limpeza de pele, por exemplo. A gente também pode estar utilizando essa tecnologia. No caso da ponteira G, a gente tem aqui uma ponteira que a gente pode destinar ao uso de linhas de expressão e também no tratamento de estrias. No tratamento de estrias, a gente trabalha com essas ponteiras no que a gente chama do modo varredura. Então, a gente pega ali e acompanha todo o trajeto daquela estria, né? Fazendo o movimento de vai e vem, até eu perceber que formou o eritema, até eu perceber que a pele ela já está num processo de peeling superficial, para que isso auxilie e estimule, no caso, o tecido. No caso de linhas, a gente pode trabalhar com a ponteira G dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, trabalhando centro de linhas mais demarcadas, antes, inclusive, de fazer um pontilhado. Eu posso trabalhar com uma ponteira G e depois eu posso usar uma ponteira XP, PP ou até ultra fina jato de plasma para fazer todo o pontilhado na volta dessa linha aí. E no caso que a gente vê aqui da estria, a gente aqui, ó, vê aqui como que trabalha, acompanhando nesse movimento de vai e vem, toda ali o percurso da estria, tá, gente? Então, eu vou falar novamente, a gente não recomenda o pontilhado na estria, a gente trabalha sempre o modo varredura, e também a gente não utiliza o jato de plasma, nem o eletrocautério, nas estrias que são vermelhas, porque elas estão num processo inflamatório, e a ideia não é aumentar esse processo inflamatório. Então, essa tecnologia a gente utiliza para as estrias albas, estrias já nacaradas, estrias brancas, tá? Aonde já ocorreu ali o processo cicatricial, tá? Isso facilita o nosso trabalho. Já aqui as ponteiras menores, que é a ponteira XP, PP, a ponteira ultrafina, a ponteira curva, essas ponteiras a gente costuma trabalhar no chamado pontilhado. O pontilhado, o que que é? É quando, principalmente aqui no caso do eletrocautério, a gente encosta e tira rapidamente, fazendo todo o contorno da linha de expressão, ou fazendo aqui a parte do lifting de pálpebras, né? Ou fazendo aqui o contorno de uma mancha. Existem vários protocolos diferentes que a gente pode fazer trabalhando com essas ponteiras. O que eu gostaria de sugerir para vocês é que quando a gente vai fazer um lifting de pálpebra, a gente pode fazer um pontilhado no sentido de leque, pensando na retração do tecido, para que a gente tenha ali um efeito lifting importante na hora do reparo tecidual. No caso das manchas, é interessante a gente pontilhar toda a volta e o centro da mancha, tá, gente? A gente pontilha toda a manchinha e pontilha de uma forma a não deixar essa pele soltar. A gente tem que manter a crosta no lugar. Então, quando vocês pontilham a mancha, ideal é vocês pontilharem levemente, mas deixar a crosta ali bonitinha em cima do tecido, porque essa crosta, ela faz parte do reparo. E quando a gente fala do pontilhar a linha, então a gente pontilha a volta, a borda da linha, tá? Não pontilhe dentro da linha, para vocês não demarcarem essa linha e vocês também terem um efeito melhor de preenchimento da linha, tá? Então, isso é muito importante. Com esse mesmo processo, vocês podem trabalhar um lifting de orelha, a gente pode trabalhar a papada, cicatrizes, né, que eu falei para vocês, ó, cicatrizes atróficas, sempre pontilhando a borda, tá? Mesmo a cicatriz, a gente pontilha a borda, tá? E no caso da despigmentação aqui de sobrancelha, a gente vai fazer um pontilhado na onde a gente quer remover o excesso do pigmento, ou se toda a sobrancelha, ou só em alguns pontos onde a gente quer reduzir, onde foi feita a micropigmentação. Então, é importante que vocês entendam
essa forma, né, de trabalhar do encosta, né, e no caso do jato de plasma, vocês vão perceber que a gente, lembrando que o cautério, conforme eu expliquei no início, e quando a gente fala de plasma, a gente tem que dar uma distância pequena do tecido para a formação ali do jato de plasma através da ionização do ar, tá? No caso, o equipamento disponibiliza para a ponteira, no caso de plasma, essa proteção de acrílico que vocês estão vendo aqui nesse último vídeo. Porque, às vezes, conforme precisa ser feita a ionização do ar, essa ponteira de acrílico, ela ajuda a concentrar o ar para fazer e também ajuda o profissional no distanciamento entre um ponto e outro, principalmente quando a gente não tem a habilidade correta para isso, tá? No início, às vezes, a gente precisa desse detalhe para a gente conseguir pegar essa habilidade nas mãos, né, para trabalhar. A ponteira ultra fina, que é a ponteira do jato de plasma, ela é a única que tem uma forma diferente de colocar. A gente precisa de um adaptador, tá? Que já vem junto com o kit de ponteiras, que acompanha o equipamento. E aí a agulhinha, a gente tira a proteção da agulha, né? E coloca, vamos passar essa agulha por dentro do adaptador, tá, gente? Ó, passando por dentro do adaptador, a parte mais fina fica para fora e essa parte mais grossa, ela vai dentro da caneta. E aí sim, com o adaptador, a gente vai girar até a firmeza dessa agulha para poder trabalhar com o jato de plasma. Ok? Então, essa é a forma de colocar. Aqui, não se esqueçam que depois do procedimento, não importa qual a ponteira que vocês utilizarem, vocês têm a opção de utilizar aí a luz verde e a luz vermelha para fazer a fotobiomodulação dos procedimentos estéticos que vocês estarão fazendo. Bem, aqui é só para mostrar para vocês, essa é uma foto de mais ou menos como fica o seguinte da pele no processo inflamatório, por isso que é muito importante, gente, vocês terem essa indicação correta de como cuidar da pele em casa, tá? Esse é um procedimento muito importante, tá? De como ele vai cuidar da pele, porque a pele, ela fica assim, avermelhada, demasiada, não pode retirar as crostas, gente, oriente o seu cliente, pode retirar as crostas do tecido, porque quando ele retira as crostas, o que que acontece? O processo inflamatório, ele retoma. Então, quando eu vou lá e eu removo essa crosta protetora, eu vou expor a pele, pode sangrar de novo, eu pode ter uma intercorrência ali dele, por exemplo, tomar um sol ou alguma coisa assim, uma proteção devida, e essa pele vira a ter um problema. Então, oriente bem o seu cliente com relação aos cuidados em casa, tá? A MMO disponibiliza para vocês um kit de ponteira excedente que não acompanha, né? Vocês podem adquirir à parte esse kit de ponteiras, que facilita os procedimentos de peeling, porque trabalha regiões maiores. Então, por exemplo, a gente tem aqui o disco liso, que é uma opção que a gente tem de ponteira. Existe aqui o disco que pode utilizar numa pele mais oleosa, numa pele de pó. O disco esférico, que ele tem um formato um pouquinho diferente do que é a nossa ponteira C, e isso também facilita, né, na questão do trabalho dessas áreas arredondadas, e essa ponteira tipo forquilha, gente, que dá para trabalhar pescoço, tá? Isso também ajuda no nosso trabalho. Essas ponteiras, elas vieram para potencializar o trabalho, tá? Eu repito, elas não acompanham o equipamento, elas podem ser adquiridas à parte, inclusive através do site da MMO na loja, que é vendido esses acessórios, tá? Bem, nós temos aí, então, uma geral que eu mostrei para vocês com relação aos diferentes tratamentos, né? É importante que o profissional, ele tenha conhecimento, ele avance, principalmente nas questões da pele, sensibilidade de pele, fototipo, né? É legal quanto mais treino à mão, né? Então, quando a gente pega o equipamento, a gente pode fazer esse treino da mão em frutas, como a banana, a maçã, para você ir testando, né? Esse pontilhado e se achando ali nesse pontilhado, para que você tenha ali os melhores efeitos e aproveite o máximo possível do que o equipamento pode oferecer. Quanto mais você tem uma vivência
profissional, com certeza você vai ficando melhor naquela função, né, vai criando ali um olho clínico para isso, né. Não dispensem a ficha de avaliação, isso é muito importante, porque a gente precisa entender dos fototipos, algum medicamento que a pessoa está utilizando, o termo de consentimento e esclarecimento, eu acho que é fundamental, gente, porque o cliente ele tem que entender o que você está fazendo. E aí, quando ele entende o procedimento, ele ajuda você em todos os processos do home care e as orientações de como ele vai cuidar em casa, né? Não deixa solto. Se você deixar o cliente livre, ele pode usar na pele dele alguma substância que possa aumentar a inflamação e atrapalhar ali no reparo tecidual, estragando um tratamento que você fez com muito cuidado, né? Então, vai passar para vocês só verem como que é feito um passo a passo, né? Um protocolo básico só para entender como que a gente pode trabalhar esse contexto. Então, a primeira parte do protocolo é uma higienização. Procurem utilizar produtos que não contenham nenhum agente agressivo, né? Não é recomendado o uso de ácido, nem esfoliantes abrasivos, para que vocês não machuquem a pele. Então, pode ser um sabonete, um gel de limpeza, uma espuma hidratante, pode utilizar uma cloroxidina não alcoólica, né? No início da higienização, aí remove, né, toda essa substância, deixando a pele ali bem seca, tá? É importante que remova, não fique nenhum resíduo da parte da higienização, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade com relação à aplicação do protocolo depois. Em seguida, o segundo passo, a gente pode fazer uma esfoliação na pele utilizando a própria técnica que o equipamento disponibiliza, que são essas ponteiras maiores, né? Fazendo ali todo um peeling superficial, uma esfoliação leve. Essa esfoliação, ela vai promover ali um eritema, melhorando a oxigenação, a nutrição da pele, para depois a gente, na próxima etapa, então, a gente conseguir trabalhar ali o pontilhado, tá? Usem anestésico somente se necessário, se o anestésico, cada profissional, cada conselho, ele determina o que cada profissional pode ou não fazer com relação ao uso de anestésico. Então, se o profissional, ele puder usar o anestésico, então, use de acordo com a sua formação, certo? Se for usar o anestésico, normalmente, eu aconselho não usar com vasoconstritor, para não reduzir a oxigenação, a nutrição de superfície. Normalmente, a lidocaína 4%, Dermomax pode ser utilizada, né, para aqueles que podem, e a aplicação aí pensando nas pálpebras. Depois que removeu completamente o anestésico, né, na utilização, então pode utilizar as ponteiras, aqui no caso jato de plasma, fazendo ali um leve pontilhado sobre o tecido para que vocês obtenham o resultado esperado. Se for utilizar, no caso do pontilhado, pode utilizar ali o espaçador de acrílico, que ele também vai ajudar ali o profissional a colocar, né, esse pontilhado da maneira correta. É muito importante que vocês entendam que precisa ter treino para isso, né? Eu aconselho não fazer direto já as primeiras sessões no cliente, né? Já ir buscar ali, no caso, vocês treinarem na maçã, na banana, treinarem nas frutas primeiro, né? O pontilhado ideal é sempre fazer a borda, tá, gente? Isso é legal para evitar ali a marcação da linha, então a gente orienta sempre pontilhar nas bordas, né? Pode fazer lateral da orelha, pode fazer ali a volta, né, pontilhando a linha, por exemplo, da linha naso para obter um resultado interessante, né? A intensidade do aparelho, a forma de trabalho, sempre vai depender da sua avaliação com relação à sensibilidade do cliente com relação a isso, tá? Pode ser feito na papada, então aí para fazer um trabalho interessante, né? Vocês podem trabalhar o jato de plasma ou o eletrocautério também na papada, fazendo toda essa parte triangular aí, ó, fazendo um pontilhado na volta, né? E depois
a gente faz o uso da fototerapia logo e imediatamente. No caso aqui, vocês estão vendo no vídeo, existe a possibilidade da gente liberar a luz verde e vermelha simultaneamente, tá, gente? Isso ajuda no ganho de tempo. É sempre obrigatório o uso de óculos de proteção. Esse óculos de proteção, ele acompanha o equipamento tanto para você profissional quanto para o cliente, tá? O paciente que está recebendo esse tratamento, tá? Não dispense de forma alguma, gente, o uso do óculos, tá? A luz pode ser aplicado verde primeiro, vermelho depois, ou pode ser aplicado os dois de forma simultânea. Vocês vão encontrar essa orientação no caderno de protocolos. E depois, no final do procedimento, vocês podem utilizar um produto. Esse produto pode ser um produto para acalmar a pele, hidratar a pele. Só que esse produto, gente, não pode conter corantes, aromatizantes, ácidos, nada agressivo que possa aumentar a inflamação da pele. Então, a indicação são as monodoses que existem no mercado para uso, por exemplo, de microagulhamento. Essa é uma sugestão, tá, gente? Só uma sugestão. Vocês podem utilizar esses produtos em monodoses. O que são monodoses? Aqueles produtos que a gente utiliza e depois descarta, né? Que são os produtos. Pode utilizar produtos estéreo dentro de cada profissional, conforme ele utiliza. O importante é que esse produto tenha uma ação para acalmar e hidratar a pele, e aí você não use filtro solar, principalmente logo após o procedimento. Recomende que o cliente aguarde pelo menos 24 horas para que ele possa entrar na sua rotina de filtro solar e 48 horas para ele entrar na sua rotina skincare para que ele cuide da sua pele, tá certo? No caso de pontilhado de manchas, é interessante que a gente trabalhe esses pontilhados observando a bola e depois a gente pontilha os centros, como você falou aí, e sempre mantenham a crosta ali. Não fiquem pontilhando a ponto de remover a crosta, isso não é interessante, tá? No caso, tem o protocolo também que a gente trabalha, que é o lifting de umbigo, que também é uma possibilidade, né, de trabalho. O lifting de umbigo também, a gente faz toda a borda do umbigo, né, pensando ali num reparo tecidual e num efeito lift. Então, é isso, o equipamento, ele acompanha as nobres ponteiras que eu falei para vocês, né, desde a ponteira ultrafina, curva, até a ponteira L, que é a ponteira maior. Acompanha os óculos de proteção, a caneta, né, despigmentadora, e o equipamento vem todo preparado para vocês iniciarem um trabalho maravilhoso. Eu espero que eu tenha contribuído para quem tem o equipamento, ou para quem pensa em obter o equipamento, para que vocês tenham uma noção, uma amplitude de tudo aquilo que vocês podem fazer, né? Eu fico à disposição de vocês através da MMO e através da nossa consultoria, né? Se for necessário. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.